Que bom que você está aqui, que bom poder estar aqui com você. Aqueles que nos acompanham pelo YouTube, Deus tem uma palavra para o seu coração. Fica conectado aí e receba mais de Deus. Como você está em pé, abre a sua Bíblia no Salmo capítulo 2, versículo de número 8. Salmo 2, verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tema dessa noite: influenciadores de cidades e gerações. Diga isso para a pessoa linda que está ao seu lado. Você é um influenciador de cidades e gerações. É por isso que Deus nos ensina a pedir, irmãos. Nós não sabemos orar como convém, mas Deus nos ensina pela sua palavra e pela ação do teu Espírito. E Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Ele está dizendo aqui: olha, pede as nações e eu vou dar por herança. Então, começar com a nossa cidade, irmãos. Isso não é maravilhoso? Sabe, o desejo de Deus é que possamos viver um avivamento poderoso, irmãos, gerado no céu e operado na terra por intermédio do Espírito Santo. Mas saiba que o Espírito Santo usa pessoas, e esta pessoa é você. Estas pessoas somos nós. Sabe, nós somos esse povo que Deus separou nesse tempo e nessa geração. Por quê? Porque tem promessa, irmãos. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus disse a Abraão, apontando para Jesus e alcançando o meu e o seu coração hoje: em ti e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, Deus quer abençoar, e acredite, o canal é você. Sabe, Deus quer usar você aonde Ele te colocou. E não é por acaso que nós estamos aqui nessa cidade, não. Não é por acaso que nascemos onde nascemos. Não é por acaso que Deus nos deu uma família e nos deu um ambiente onde nós podemos nos reunir para adorar o Senhor, sermos encorajados pela sua palavra e no poder do seu Espírito sairmos daqui, irmãos, para viver coisas maiores, para viver milagres extraordinários. E eu te pergunto: você crê nisso? Você crê que Deus sabe escolher, sim ou não? Você crê que Ele escolheu a pessoa certa? E você crê que essa pessoa é você? Então essa palavra é para nós hoje, irmãos. Deus quer fazer isso de uma maneira muito especial. Sabe, a vontade de Deus é que todas as famílias, diga todas as famílias, se convertam ao Senhor Deus. Veja o que diz o Salmo 22, versículo 7. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Todas, irmãos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos aqui estão orando por um familiar, por um amigo, por um colega? A promessa diz: todo joelho se dobrará. Então continua perseverando, continua orando, se for necessário jejuando, e você vai ver o milagre acontecer. Estamos aqui exatamente por isso que é esse processo, irmãos. Alguém acreditou, e porque acreditou se ajoelhou, porque se ajoelhou orou, e porque orou o céu se abriu, Deus respondeu, o Espírito Santo nos convenceu, e aqui estamos nós, adorando a Jesus hoje. Não vai ser diferente com essas pessoas que, irmãos, Deus colocou no nosso coração, porque esta é a vontade do Senhor. E acredite, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então converse sim, comunique-se sim com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta, mas fale da palavra, fale da esperança, fale daquilo que Deus tem. As pessoas estão vendo, como você e eu também, o que está acontecendo no mundo, mas você tem uma palavra de esperança. Você tem uma palavra que vai trazer paz ao coração daquele pai, daquela mãe, daquele filho, daquela família. Você tem algo para oferecer que o mundo não pode dar. Você tem Jesus dentro de você. Você tem a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de água viva. Você é um agente então de salvação, aonde você estiver e aonde Deus te levar. Você crê nisso, sim ou não? Diga: eu sou um agente de salvação, aonde eu estiver e aonde Deus me levar. Amanhã de manhã, por exemplo, Deus vai te levar aonde? Para o seu trabalho, para a sua escola, para a faculdade,
Sabe, você, esse agente de salvação. O nosso chamado é para influenciar as esferas sociais, transformar cidades, a nossa região, o nosso estado, a nossa nação, com o poder do Evangelho de Jesus Cristo, e deixar um legado, se Jesus não voltar até lá, para as futuras gerações. E é por isso, irmãos, que nós estamos dentro desse lindo projeto, a Atitude 333, de evangelização e reevangelização. Em primeiro lugar, quero citar hoje aqui mais uma vez alguns exemplos de personagens bíblicos, de pessoas comuns como você e eu, mas que tiveram um encontro com Deus. E porque tiveram um encontro com Deus e foram transformados, eles também foram usados para causar transformação. Porque nós só podemos dar o que recebemos, irmãos. Então, se você recebeu uma transformação, então se você recebeu a conversão pelo Espírito de Deus, então você pode levar outras pessoas a experimentarem o que você experimentou. O primeiro exemplo que eu quero usar aqui é Jonas. Porque é interessante, Jonas, ele ganhou os habitantes de uma grande cidade chamada Nínive. Eram 120 mil habitantes, irmãos. 20 mil a mais do que a redenção. Tá fácil para mim e para você, sim ou não? Já começou, olha aí. 20 mil a menos, aí fica fácil. Jonas era um, nós somos muito mais, irmãos. Tá moleza, sim ou não? Você crê nisso? Mas talvez você vai se identificar, porque Deus falou com Jonas: Jonas, se dispõe e vai à grande cidade de Nínive, porque eu quero alcançar, e o pecado dele tem subido até mim, e se ele não se arrepender, eu vou destruir a cidade. Sabe, irmãos, Jonas se dispôs, mas se dispôs para fugir da presença de Deus. Eu espero que você não se identifique com essa parte, diga amém. Sabe por quê? E aqui cabe uma pergunta: por que Jonas, não obedeceu da primeira vez? Por que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus? E eu vou dizer uma resposta para você: porque Jonas era nacionalista. Sabe o que é um nacionalista? É uma pessoa que só pensa nele, no seu gueto, na sua família, na sua comunidade, no seu bairro, na sua localidade. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Sendo assim, nós devemos pensar em todos, porque a vontade de Deus é que todos, e não alguns, não um grupo, não uma família, mas todos sejam salvos. Jonas então não obedeceu pela primeira vez, porque ele tinha esse coração nacionalista. Irmãos, não seja bairrista, não seja nacionalista, seja alguém como que um imitador de Deus. Efésios 5:1. Alguém que tenha vontade com que todos sejam abençoados. Alguém que realmente deseja que todos sejam conhecedores da verdade. Alguém que realmente entende que Deus o levantou para isso. Por isso Deus te renova o fôlego de vida a cada manhã. Então, ame sim a sua família, mas vá muito além da sua família. Sabe, não se esqueça de todas aquelas pessoas que Deus conecta e coloca ao seu lado. É o alvo do amor e da graça de Deus. Mas aqui cabe uma segunda pergunta, porque Deus, assim como insiste comigo e com você, insistiu com Jonas, Ele entrou no navio, estava desobediente, E aí veio um temporal sobre o navio. Eles então lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E aí ele realmente confessa: olha, isso aqui está acontecendo por minha causa. Porque quando alguém está fora do propósito de Deus, irmãos, ele não é bênção onde ele está. Não. Ele causa problema, causa dificuldade. E ele mesmo tinha a solução, diz: olha, fica tranquilo, eu sei que o problema sou eu, me joga no mar, que a tempestade vai passar. Eles temeram fazer isso, mas eles reconheceram então que realmente de fato era o que deveria ser feito, e lançaram Jonas. Deus misericordioso, diga amém, providencia um grande peixe, que realmente engole Jonas por 3 dias, e depois o lança a Nínive. Deus deu a ele uma segunda chance. Diga para o seu irmão: Deus está te dando uma segunda oportunidade. Aproveita, irmãos. E sabe por que Deus deu a Jonas e a você uma segunda oportunidade? Porque Deus é misericordioso e não quer que ninguém pereça, irmãos. E sabe, Deus está falando com você novamente. E hoje Deus está falando, por misericórdia, está usando a minha vida. Sabe, então reconheça
e obedeça ao seu chamado. Na segunda vez que o Senhor Deus falou com Jonas para ir pregar para os habitantes da cidade de Nínive, ele obedeceu e foi. E eu te pergunto, quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes você não obedeceu? Hoje novamente, e eu repito isso, Deus está falando com você. E eu te pergunto, qual será a sua resposta? Vai ser para obedecer ou para fugir? Eu espero que, como Jonas, você aproveite essa segunda oportunidade e obedeça, irmãos. Sabe, Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 10 diz assim: depois disso o Senhor Deus falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive, transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Eles se arrependeram, irmãos. Deus nos chama a um arrependimento. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Diga a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais e seu gado e os seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. O rei usa a sua posição, e ele então, com a sabedoria e o temor de Deus que invadiu o seu coração, diga o seguinte: todo mundo jejuando, até os animais. Ninguém vai comer nada, porque talvez Deus mude esse decreto e essa sentença de morte que está sobre a nossa vida. E ele diz: quem sabe Deus voltará atrás e conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Versículo 10: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Sabe, irmãos, o objetivo de Deus é sempre salvar, sempre libertar, sempre curar. E Deus deu uma segunda chance a Jonas, e porque ele obedeceu, aquela cidade, irmãos, pôde se arrepender e pôde se voltar para Deus. Os habitantes daquela linda cidade de Nínive se arrependeram dos seus pecados, converteram-se dos seus maus caminhos e foram salvos pelo Senhor Deus. E eu te pergunto, você está disposto a se converter hoje dos seus maus caminhos? Porque a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. E assim estava aquele povo. Você está disposto a abandonar o pecado do vício, das drogas, da bebida, da imoralidade, da mentira, da omissão, da religiosidade, da infidelidade, da lascívia, da fornicação, do adultério, da avareza, da idolatria, da ira? Jonas ficou irado. Deus fala com ele: é justificável a sua ira? Volta lá e faz o que eu te falei para fazer. A palavra do Senhor vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você está disposto a fazer o que Deus quer que você faça, irmãos? Ou você quer continuar vivendo a vida do jeito, do seu jeito, da sua maneira? O que você está disposto a renunciar hoje para atrair o favor de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja e para a sua comunidade, para a sua sociedade? Aquele rei esteve disposto a orar e jejuar, e pôde viver então o favor de Deus, não somente ele, mas toda a cidade. Sabe por quê? Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Sabe, essa é uma noite de confissão, essa é uma noite de abandono do pecado, essa é uma noite de nos voltarmos para Deus, porque Deus quer nos usar, irmãos, mas primeiro Deus quer nos limpar. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Portanto, se você quer ver Deus na sua vida, na sua família e através da sua vida, na sua cidade, então você precisa se santificar, precisa se voltar para Deus. O Senhor nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso.
E Jesus então fala sobre isso em Mateus capítulo 12, verso 41, veja o que ele diz: no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. Vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Jonas. Jesus está na casa, irmãos. Jesus tem graça para você, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas não useis da vossa liberdade para dar ocasião ao pecado. É hora de você se voltar para Deus, porque tanto a ação quanto a omissão são pecados. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. E você sabe o que Deus te chamou para fazer. Você sabe o que Deus tem falado com você diuturnamente, constantemente. Você só precisa reconhecer, como os habitantes de Nínive reconheceram, e hoje se voltar para Deus, da mesma forma que Jonas reconheceu na segunda oportunidade, e ele a abraçou. E porque abraçou, irmãos, toda uma cidade foi abençoada por Deus. Você está disposto a fazer isso, irmãos? O segundo exemplo é a mulher samaritana. Você conhece o texto? A mulher samaritana levou os habitantes da cidade de Sicar até Jesus, e João capítulo 4 registra isso. Uma nova convertida, uma pessoa que há pouco tempo, talvez horas, minutos, quem sabe, havia estado com Jesus, e porque ela realmente teve um encontro real, pessoal, prático e transformador, ela pôde levar transformação à cidade de Sicar. Então ela sai daquele encontro com algo mudado dentro do seu coração, e ela vai até a sua cidade, e ali então ela fala do seu testemunho. Você tem falado para as pessoas à sua volta o que Jesus fez na sua vida? O que o seu encontro com Jesus tem causado na vida das pessoas que estão à sua volta? Quantas pessoas tiveram um encontro com o Senhor por causa do seu encontro? Irmãos, nós precisamos aprender com essa mulher. Mais do que isso, nós precisamos fazer o que ela fez. Você ama as pessoas que estão à sua volta? Porque ela demonstrou esse amor. Quando ela disse: olha, aquele que me ofereceu a água viva, ele também pode oferecer e mudar a sua história. Aquele que trouxe paz à minha alma também pode trazer paz à sua alma. Aquele que me deu dignidade e que me fez reacender a esperança, ele também pode fazer o mesmo com você. Então vem ver. A Bíblia diz que toda a cidade foi ter com Jesus. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas estarão eternamente no céu por causa da sua influência direta? Porque você chegou e disse: olha, Jesus que mudou a minha vida, Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, e eu estou aqui em nome dEle para fazer isso e para dizer isso para você, porque Ele se importa com você. Pode ser que o seu marido que te abandonou não se importe, pode ser que as pessoas que o rejeitaram não se importem, mas Jesus se importa e eu também me importo. E esta é a palavra de Deus para o seu coração, porque Deus quer trazer esperança para você. Quantas pessoas estarão na presença de Deus a eternidade por causa da sua influência direta? Quantas pessoas já teve um encontro com Jesus porque você teve um encontro antes com Ele? E por causa desse encontro você pôde então ir até estas pessoas e demonstrar o que aconteceu na sua vida. Em terceiro lugar, nós olhamos também para os primeiros discípulos, em Atos capítulo 1, versos 14 e 15, e nós vemos que eles conquistaram milhares de pessoas, mas a princípio era um grupo pequeno, irmãos. Em Atos capítulo 4, versículo 4, vai dizer que por causa da cura de um homem, esse número, ele passou para quase 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, e agora atingiu cerca de 5.000 pessoas. Sabe por quê? Porque eles decidiram ser instrumentos nas mãos de Deus. Seja ousado, seja usado por Deus. Por isso eu disse, irmãos, que eu creio que nessa semana Deus vai fazer milagres, mas as pessoas que Ele vai usar é você, somos nós. Deus quer usar as suas mãos. Então seja os pés do Senhor, seja as mãos do Senhor, seja a voz do Senhor.
seja a própria palavra de Deus, irmãos, aonde você estiver. Porque Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de água viva. E a Bíblia vai dizer que com a cura daquele homem de coxo de nascença, o número de salvos foi para quase 5.000. Esses são os objetivos do milagre, irmãos. Deus não quer só curar para a pessoa ser curada. Deus quer que aquele milagre se torne uma ponte que vai acessar o coração de outras pessoas e vai os levar à salvação em Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Por um momento, os discípulos também foram impedidos de falar. Em Atos capítulo 5, de 26 a 29, eu quero ler esse texto com você. Mas eles se posicionaram. Diz: olha, antes convém obedecer aos homens ou a Deus? E eles então obedeceram a Deus. A Bíblia fala que eles encheram aquela cidade dessa doutrina. Qual? Da doutrina de Jesus, o conhecimento de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eu quero ler com você. Atos 5, de 26 a 29 diz: então o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. O sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que os ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Olha só a pressão aqui. Talvez você receba esse tipo de pressão lá no seu trabalho. Mas aí, meus irmãos, cabe a você ter discernimento. Eu vou obedecer aos homens ou a Deus? Afinal de contas, quem tem poder para salvar, ou para lançar alguém no inferno é o Deus. Então, bora obedecer ao Senhor. Deus vai te dar sabedoria, criatividade. E na hora certa, no momento certo, você vai poder falar. No entanto, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Irmãos, nós precisamos encher redenção com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus, com os milagres que Jesus quer operar através das nossas vidas. Pois a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você está disposto a ser usado por Deus? Você está disposto a ser esse instrumento? Você está disposto a romper as barreiras e enfrentar o que for necessário para que a nossa cidade possa se render a Jesus? Pede, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Vamos pedir a nossa cidade. Vamos pedir as famílias de Redencense, todos aqueles que habitam aqui. Sabe, a igreja de Jerusalém, ela multiplicou os dias de culto, e isso vai acontecer aqui em breve. Os locais de culto, o número de precadores, isso vai acontecer também. A igreja viveu a multiplicação de discípulos, de células, de igrejas, e a partir de lá o evangelho chegou até nós. E por que, irmãos? Porque eles obedeceram, porque eles acreditaram, porque eles se posicionaram. E hoje Deus nos chama a um posicionamento. Você é um agente de transformação. Deus quer que você seja realmente um influenciador da sua cidade e desta geração. Atos 5:42 diz: e todos os dias no templo e de casa em casa. Irmãos, eles multiplicaram os dias de culto. Aonde? No templo e nas casas. Aqueles dias aumentando o número de discípulos. Eles multiplicaram o número de discípulos. O texto diz: a palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número de discípulos aumentava. Tudo multiplicou, porque eles acreditaram. E o fato é que Deus hoje quer usar a mim e você, irmãos, porque todos eles já estão na glória. Em quarto lugar, Filipe ganhou os habitantes da cidade de Samaria para o Senhor Deus. E era um momento de crise, eram dias difíceis, a perseguição era acirrada. Sabe o que Filipe fez? A Bíblia diz que ele desceu a Samaria e anunciava a palavra de Deus. E as pessoas ouviam e viam os milagres que Filipe realizava. Sabe o que aconteceu por causa disso? Houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, acredite, a alegria é fruto do Espírito Santo. E por isso somente pessoas cheias do Espírito Santo como você, e por isso somente pessoas cheias do Espírito Santo como você, são capazes de causar grande alegria na cidade. Não é o governo que faz isso, irmãos, não. São homens de Deus, são mulheres de Deus, são famílias que se renderam a Jesus Cristo,
que vai causar grande alegria na cidade. É você. Você está cheio do Espírito Santo? Veja o que diz Efésios capítulo 3, versículo 19. Olha o que Deus vai dizer sobre nós. Diga para o seu irmão, é sobre nós. E conhecer o amor de Cristo. Quantos já conheceram? Que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. É quando a pessoa tocar em você, irmãos, ela vai ser muito amada. O amor de Deus vai fluir através da sua vida. Quando ela se encontrar com você, é a plenitude de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus. São os milagres de Deus que vai sair através da sua vida. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sabe, Deus quer nos levantar, irmãos, nesse tempo e nessa geração, na nossa cidade, para que as pessoas possam ter um encontro com Ele. Por isso acredite, irmãos, quando você se levanta, ali se levantou um operador de milagres. Ali se levantou um instrumento nas mãos de Deus. Ali se levantou um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vai causar grande alegria por onde passa. Mas você precisa acreditar nisso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então é por esta alegria e por essa força gerada nos céus que Deus quer nos impulsionar. Então você não mora onde mora por acaso, não trabalha onde trabalha por acaso, não. Você não faz o que faz para, não, tem um propósito, irmãos. Deus te colocou lá. Acredite nisso. Deus te conduziu até esse ambiente para que aquelas pessoas possam ter um encontro com o Senhor e para que aquele ambiente possa mudar para a glória de Jesus. Quinto lugar, o apóstolo Pedro, ele ganhou os habitantes de duas cidades, Lidas e Sarona. Isso está registrado em Atos 9:32. Mais uma vez por causa de um milagre. Um coxo, um homem paralítico chamado Enéas. Sabe o que Pedro fez, irmãos? Liberou uma palavra. Enéas, Jesus Cristo te cura. Que tal você liberar uma palavra de bênção lá pela manhã para uma pessoa que está ao seu lado, a primeira pessoa que você encontrar amanhã? Já pensou nisso? Deus te abençoe, que Deus abra o céu sobre as suas vidas, que Deus abençoe toda a sua casa, que hoje você possa ver o milagre de Deus na sua vida, que os céus estejam abertos sobre a sua família. Ele disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e anda. E o homem se levantou, irmãos. Agora esse não foi um privilégio de Pedro, irmãos, não, essa é a graça de Jesus Cristo que está sobre a sua igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Então quando você avança, quando nós avançamos, o inferno recua, a doença recua, o mal tem que recuar, porque a igreja se levantou, o sal da terra, a luz desse mundo. Quantos creem nessa palavra? Por causa desse milagre, irmãos, a Bíblia diz que Lida e Sarona, os habitantes dessas duas cidades, se converteram ao Senhor. Sabe, irmãos, muitas pessoas vão se converter essa semana, porque se levantaram os instrumentos de Deus, os homens e as mulheres de Deus, nesse tempo e nessa geração. Sexto e último lugar, o apóstolo Paulo e sua equipe ganharam milhares, diga milhares, de habitantes da cidade de Éfeso. Isso está registrado em Atos capítulo 19, depois você pode ler em casa. Éfeso era a capital da Ásia Menor, com mais de 300 mil habitantes. Olha, Nínive tinha 120 mil, Éfeso 300 mil. Porém, com a pregação do apóstolo Paulo e sua equipe, quase metade da população se converteu a Jesus Cristo. Uau! Metade, irmãos. Isso é poderoso. Num período de 2 anos, a Bíblia diz que todos os habitantes de uma província ouviram a palavra do Senhor Deus. E isto porque discípulos cheios do Espírito Santo como você, diga amém, decidiram ser agentes de transformação e influenciadores de cidades. Diga: eu sou o influenciador da minha cidade. E hoje o Senhor te convoca para fazer o mesmo na nossa sociedade. Minha pergunta é: você está disposto? 3 amém. Você está disposto? Eu quero ler um texto com você, para que
você compreenda, irmãos, que Deus é que faz, mas Ele usa pessoas. Atos 19, versos 10 e 11, veja o texto, presta atenção. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos, diga todos, os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, vamos ler juntos. Deus levante suas mãos, diga: Deus, pelas minhas mãos, fará e continuará fazendo milagres extraordinários. Lembre-se, irmãos, a fonte é Deus, mas o canal somos nós. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Minha pergunta é, irmãos, você está disposto a ser esse influenciador de cidade, de geração? Deus pode usar a sua vida. Sabe, Deus quer fazer isso, mas assim como Deus deu a Jonas uma segunda oportunidade, talvez seja a sua segunda oportunidade. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui. Sabe, e a maneira como você sair vai ser a resposta de Deus para a cidade de redenção. Mas eu quero encorajar você, dizendo que a conquista da cidade para Cristo é o resultado de muita oração e da unidade do corpo de Cristo. Se nós nos unirmos, irmãos, e reconhecemos que nós somos a pessoa certa, no lugar certo, pelos motivos certos, se nós hoje nos colocarmos à disposição do Senhor, pouco tempo nós vamos ver a nossa cidade transformada. E eu te pergunto, você está disposto a ser esse instrumento nas mãos de Deus? Você está disposto a ser esta pessoa? Você está disposto a colocar a sua família à disposição de Deus? E Deus, o que o Senhor tem para fazer na minha cidade, nessa sociedade, coloca o meu nome, usa a minha vida. E se você está disposto a isso, deixe o seu lugar, venha à frente. Eu quero orar por você e junto com você, porque eu já estou aqui e essa é a minha resposta para Deus. É hora de você se dispor. Jonas um dia se dispôs, mas para fugir. Sabe, hoje eu quero encorajar você a se dispor para obedecer o chamado, para que outras famílias sejam alcançadas. Se você quer isso, vem. Pode vir, tem lugar para todo mundo aqui. Sabe, é noite de milagres, é noite de chamada, é noite de convocação, e o céu está nos convocando para viver um avivamento na nossa sociedade. Então, se você se importa e se você quer se mover em Deus, se você quer ser esse discípulo, essa discípula cheia do Espírito Santo, vem. Dê um passo de fé, dê um passo dizendo: sim, eu concordo e eu estou disponível. Senhor, usa a minha vida, vem. Não importa a sua idade, não importa qualquer outro tipo de situação, o que importa é se você se importa com o que Deus quer fazer. Então, se você é essa pessoa, vem, pode vir, tem lugar para você. Talvez seja o seu primeiro dia aqui hoje. Sabe, que bom que você veio, e que bom que você está ouvindo esta palavra, porque hoje mesmo Deus está te chamando para essa grande obra. Comece a orar no seu lugar, comece a falar com o Senhor. Pai de amor, obrigado, Jesus, obrigado, Pai. E nós cremos, ó Pai, no que cantamos, que seremos pais de multidões, porque Jonas se posicionou, Nínive se arrependeu e aquela cidade foi alcançada. Porque Paulo e os discípulos se posicionaram, cidades inteiras foram alcançadas. Porque a mulher samaritana, meu Pai, reconheceu, ó Deus, o senhorio de Jesus Cristo. A cidade de Sicar foi alcançada. Pai, porque esses se levantam diante de Ti nessa noite, a nossa cidade vai se dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Deus conosco, Emmanuel, aquele que é, que era e que há de vir. Nós cremos nisso, Pai, por isso nós oramos em Teu nome, te pedindo: Pai, abre os céus e derrama do Teu Espírito a capacitação e o poder que vem do alto sobre cada vida e sobre cada família e sobre aqueles que aqui, meu Pai, serão conectados a esse grande corpo de Cristo, a Tua família linda e maravilhosa chamada igreja. E nós declaramos esta verdade
Pai, reconhecemos, ó Pai, o Teu senhorio e a Tua grandeza nesta noite. Muito obrigado, meu Pai, pelo Teu chamado e por essa convocação. E como Isaías declarou, nós declaramos: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós e usa-nos, ó Senhor, para o louvor da Tua glória. E recebe, Pai, nesta hora, o nosso louvor e a nossa gratidão. Nós te amamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aplauda Jesus. Deus é maravilhoso. Estende suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o amado Espírito Santo seja com toda a igreja reunida nesta casa e espalhada em toda a face da terra. E a igreja diz, e a igreja diz, e a igreja diz.